Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O presencial não, online, ao vivo, né? Estamos aqui na nossa terceira aula e hoje nós vamos falar como desbloquearmos ou quebrarmos os padrões antigos para acessar e construir uma vida próspera, uma vida abundante, riquezas, que é muito mais do que dinheiro, mas também o dinheiro, né? O dinheiro é uma forma, digamos assim, física, fácil da gente ver quando a gente está fluindo no sistema de acordo com aquilo que é para nós estarmos. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Como nós vamos falar sobre riquezas, nós vamos falar sobre pai e mãe. Quem já está me acompanhando, quem já participou da aula, já ouviu falar, mas agora eu quero que vocês sinalizem para mim. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mãozinha no Zoom. Quem puder abrir a câmera, por favor, abre as câmeras para que nós possamos conectar mais ainda e para que eu possa, com vocês também, estar trocando aí, né, as curiosidades, respondendo perguntas. Vamos fazer essa reunião hoje ser uma reunião bem dinâmica, mesmo, né, que nós ainda não sabemos quantas pessoas vão participar ao vivo, porque eu quero saber, eu quero alinhar com vocês qual a expectativa e qual o conhecimento aqui que a gente vai tratar, tá bom? Então, quem está aqui, deixa eu ver, Alzira. Boa noite, Alzira, Leila está aqui também. Quem puder abrir a câmera para a gente poder interagir melhor, tá? Hoje é sexta-feira. Eu sei que na sexta-feira é mais desafiador, né? Eu mesmo estou passeando, a maioria das pessoas na sexta-feira estão aí, né? Ainda mais férias, estão passeando, estão indo para algum lugar. Teve alguns que mandaram no privado falando para mim que estão com visitas, enfim. Final de ano, né? Janeiro é isso mesmo. Mas você que está aqui não é por acaso. Então, nós vamos olhar juntos para a questão da riqueza. A questão da riqueza, de fluir, de quebrar os bloqueios familiares. Por quê? Porque você que está aqui, e quem for assistir essa aula depois, né? Não sei como vai funcionar certinho ainda, você vai ter a oportunidade de entender por que você não foi mais longe. Por que que você tem um teto, né? Alguns têm o teto, eu até comentei ontem sobre a questão também da resistência, né? São duas questões para que aconteça. Primeiro, quando eu não trato a entrada da riqueza, que é a entrada da vida, pai ou mãe, sendo que do pai vem a riqueza e a mãe vem a nutrição ou a perseverança dessa riqueza para que ela não suma, para que ela não vaze, para que ela multiplique, para que de fato você tenha além de uma estabilidade até, para que você tenha uma vida que venha crescer cada vez mais nessa área, né? Parece que foi a Alzira que me perguntou como faria, né, com os pais que já morreram. Eu também expliquei isso, mas hoje vou falar mais um pouquinho. Se alguém tiver dúvida, vai mandando no chat para mim também, tá? E nós fizemos alguns movimentos, né, aqui. Hoje nós vamos fazer de novo, tá? Que é eu conseguir olhar para o meu pai e minha mãe, mesmo que eles estejam vivos ou ainda não estejam mais nesse plano terreno, no lugar devido. Eu, no meu lugar de filha, menor do que os meus pais, aceitando eles como são, e também a partir de aceitar eles como são, eu vou fluir na vida, mesmo, igual eu falei, se eles não estiverem aqui pessoalmente, né? Quando os pais estão aqui, às vezes é necessário que nós tenhamos uma conversa franca, né? E aí, dentro da mentoria, a gente trabalha a conversa franca. Mas quando eles não estão aqui, como que eu vou fazer uma conversa franca fisicamente? Não tem como. Mas tem como eu fazer essa ressignificação a partir
da lembrança e do pensamento que eu trago para o momento agora. Tudo acontece agora. É agora que acontece todas as coisas. A Bíblia fala o agora como Kairos, o tempo de Deus, o tempo do agora. E é tão interessante, nós, como imagem e semelhança dele, o nosso cérebro, isso aí é estudado, né? A neurociência e tudo, é comprovado que para o nosso cérebro ele não distingue em passado e futuro e presente. Tudo é presente. Por isso, a necessidade de eu escolher bem os filmes que eu assisto, né? Aquilo que eu vou colocar diante dos meus olhos, as lembranças que eu trago à memória. Eu posso ter sofrido algo uma vez, se eu trago à memória a mesma coisa sem curar, olhando do mesmo jeito, sentindo aquela dor, consciente ou não, eu vou estar sofrendo de novo a mesma situação como fosse agora de novo. Como se tem coisas que foram há anos atrás, né? 20, 30, 10, não importa, mas acaba que se eu ficar nesse lugar, eu vou voltar. Eu vou voltar a sentir de novo a dor. Como eu entendo isso, e aí eu faço intencionalmente todo o movimento de cura, eu vou lá, trago a memória, porém aqui nós pensamos juntas, né? Eu começo a mostrar para você um outro lado daquela história, daquela memória da história que você teve, e a partir de trazer para você a consciência de que teve um outro lado, de que de fato não foi falta de amor, mas a pessoa pela qual cometeu aquilo com você foi a única coisa que ela conseguiu fazer. Pode ser no momento de desespero dela, pode ser no momento de dor, pode ser no momento até que a pessoa achou que estava fazendo certo por amor, mas não fez, não era certo de fato. Como que nós trabalhamos então? Nós não trabalhamos aqui com amnésia, nem colocar o certo e errado, nada disso. Nós trabalhamos olhando pelo fato verdadeiro como foi, com outro olhar. É diferente. Não é ignorando, não é, como eu já disse, né, que quando ali eu vou sentir muito, eu vou seguir, eu vou concordar com o que aconteceu, porque explica, mas não justifica. Vocês lembram disso? Eu falo muito sobre isso. É a questão de eu, sabiamente, propositalmente, olhar diferente para esse lugar. E com a força e a ajuda do Espírito Santo, que eu falo que é todo diferencial, né, da constelação familiar cristã, porque não é sobre uma denominação, placa A, B ou C, mas é sobre uma base bíblica, sobre nós entendermos que somos a imagem e semelhança de Deus e através de Jesus nós nos tornamos filhos e filhas, quando nós queremos, quando nós decidimos, aceitamos, muito mais ainda porque nós temos essa força. Você que não aceitou, que não é cristão, se você acredita também, né, na vida espiritual, é nesse lugar, na espiritualidade, na força, que você vai conseguir chegar lá. Entende? Então, quando eu trago a memória, eu trago aquilo que me dá esperança. Eu transformo o veneno em antídoto. Maravilha isso, né, gente? Isso é fato, tá? Isso é muito real. Eu transformo o veneno em antídoto. Eu conto uma nova história da história que eu vivi. É a mesma história, eu não ignoro ela, eu não esqueço ela. Ela aconteceu. E o que é errado continua errado. E o que é certo continua certo. Porém, eu escolho sentir muito, que é o perdoar, olhar, entender que ninguém dá o que não tem e soltar. A partir de eu aceitar como foi, inclusive as pessoas que me amam e cuidaram de mim, que deram o melhor que conseguiram, a partir depois de me aceitar, dependendo da circunstância, do peso ou da culpa que eu carrego, por algo que aí foi eu que fiz ou deixei de fazer, quando eu vou soltando todas essas amarras, todos esses pesos, eu vou para o outro nível. É um nível de liberdade mesmo. Não é à toa, né, que chama liberdade, jornada da liberdade. Eu vou para o nível da liberdade, que é diferente de libertinagem, não tem nada a ver.
com eu fazer qualquer coisa sem respeito a ninguém, não é nada disso. Mas é uma liberdade genuína, a qual eu escolho ser livre. Eu escolho ser livre. Quando eu escolho ser livre, é a partir de soltar, perdoar e aceitar as coisas, as pessoas como forem. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E como eu falei com vocês, eu quero que hoje seja uma aula mais dinâmica, tá? Então, dentro desse entendimento, de eu entender que eu sou menor do que meus pais, que eles fizeram o que puderam, que aquele atentado que eu sofri, ou aquela, né, cada um pode colocar um nome, mas aquilo que de fato me fez sofrer não foi certo, e eu trouxe, eu vou soltar também, para que eu não venha viver de novo. No momento presente, através de lembrar da situação, sem curar aquilo que aconteceu, tá? Então, hoje é uma noite de liberdade, de libertação, de cura. Precisa de coragem, verdade e humildade para a gente sair do lugar. Então, eu vou falar para vocês. Não é eu dando voltas no deserto ou dando muitas voltas para chegar onde que eu quero, que vai resolver o problema ou que vai trazer a restauração. Porque é simples. É simples e eu e a Diana gosto de trazer de uma forma mais simples possível, de entendimento, para que qualquer pessoa possa entender. A minha intenção é que todos entendam esse processo, que é simples, mas é libertador. E que chegue ao ponto de uma criança entender. É isso que eu quero. Por isso que eu quero que vocês façam perguntas, que vocês coloquem aqui, né, quem puder colaborar com a sua história, para que você venha desbloquear a sua vida, a sua história. Para que você venha desbloquear tanto a entrada da vida, que vem, né, do Pai, quanto a multiplicação, a permanência dessa riqueza que vem a partir da mãe, que nutre e que faz com que toda essa riqueza ela venha ser abundante cada vez mais, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Então, agora eu vou pedir vocês, desculpa, eu vou pedir vocês que cada um que quiser comentar sobre o que eu disse ou tiver alguma dúvida, levante a mão, tá? Hoje nós vamos fazer aqui o nosso período um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais prático, né? Mais objetivo, até porque é uma sexta-feira, eu sei que muita gente ainda vai sair, outros, né? Enfim, eu tenho até atendimentos hoje ainda. Então, eu vou falar para vocês. Aproveite a oportunidade, tenha coragem, verdade, humildade. Levanta a mãozinha no Zoom, quem quiser falar, e podem fazer a pergunta que quiserem, tirar a dúvida que tiverem dentro disso. Que hoje, como eu disse, é liberar os bloqueios familiares e criar um futuro próspero, tá? Ou seja, você viver a vida abundante, próspera e feliz que você nasceu para viver. E hoje olhando para a questão do fluir físico mesmo, tá? Da finança, da liberdade financeira, do dinheiro, do multiplicar, que também é importante, faz parte da nossa vida, ok? Então, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Enquanto ninguém manifesta, eu vou falar um pouco mais sobre riqueza, e que a riqueza é boa, sim, que não é o amor, não é a riqueza, mas o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, está escrito na Bíblia, que é a raiz de todos os males. Eu vou colocando sempre aqui alguns versículos, alguns olhares sobre questão de dinheiro e financeira, para que você entenda que o dinheiro ele nunca vai mudar o caráter de ninguém. Ele vai potencializar, ele vai dar uma sensação maior de poder e também de liberdade para fazer aquilo que você já é. Aquilo que você. Se você é uma pessoa generosa, com dinheiro você vai ser mais ou menos generosa. Você acredita que vai deixar de ser generosa quando tiver dinheiro? Não existe isso. Isso são crenças. Muito pelo contrário. A pessoa que ela é generosa, ela vai ser muito mais. Ele vai potencializar aquilo que você é.
Ah, mas tem pessoas que ganharam dinheiro e mudaram, e eu conheço várias. Pois é, talvez você não conheça tão bem essa pessoa, que você, quando ela não tinha, não sabia como ela já era. A pessoa, gente, que ela, por acaso, um exemplo, eu vou pôr um exemplo muito drástico, né? Lógico, só para vocês entenderem, porque quando é mais discrepante é mais fácil de enxergar. Alguém que dizem que ganhou dinheiro ou então entrou na política, que a gente ouve falar, e aí aconteceu isso, virou lado. Não, a pessoa ela já tinha uns maus hábitos. Ela poderia, talvez, na época que ela não tinha acesso a tanta riqueza, ao dinheiro, ela levava uma caneta para casa, será? Não sei. Você entende? Porque se eu tenho acesso a um escritório e eu pego ali o que não é meu, que seja simples que for, quando eu tiver acesso, eu vou ter mais acesso e vou pegar coisas maiores. Não é que mudou, não é que a pessoa ela ficou corrupta depois que teve o dinheiro. Ah, o dinheiro subiu a cabeça, o ego dela subiu, ela já tinha o ego alto, não foi o dinheiro. Então a Bíblia ela fala que é o amor ao dinheiro. E eu gosto de uma frase muito boa, que é muito verdadeira para mim, que eu escutei do pastor Márcio Baladão. Eu gosto de falar porque essa frase é muito. Gente, essa frase eu conheço desde quando eu conheci ele, né? 1980 lá. E ele fala: pessoas para amar, coisas para usar. E essa pessoa foi ele, é ele, né? Só não é mais pastor, desde quando eu conheço. Sabe? Parece o João Batista da Bíblia, de tão amoroso que ele é. Se você entende que coisas são para usar e pessoas para amar, não importa, você pode ter bilhões, você vai continuar dando valor às pessoas e não a coisas. Então, eu quero deixar isso aqui porque existem algumas crenças embutidas que a gente ouviu, que já viraram ditado popular ou que está na própria Bíblia. Da outra vez eu trouxe sobre o camelo que passa no fundo da agulha, para que nós venhamos olhar e falar de fato é verdade. Eu não preciso ter medo disso, porque o que acontece? Você não vai viver aquilo que você temer viver. E tem Eu não pessoas sei. que inconscientemente ou profundamente lá nas memórias ela tem medo de ter, porque ela pensa assim: será que eu vou continuar tão espiritual como eu sou? Né? Será que eu não vou me Colocou aqui corromper? vazio Ou lá? se eu olho para o outro com Quem falou que lá raiva é ou com uma vazio, visão, açougue? né, de que ficou rico, vai lá saber o que está fazendo? Eu não vou ser essa pessoa que chega lá. Eu nunca vou ser alguém que eu repudio, mesmo que eu não fale para os outros. Por isso que tem uma fala muito legal, eu acredito que é do livro, mas a gente ouve muito essa expressão da lei da atração, né, da fé, né, que é a mesma coisa. A lei da atração e a fé muda o nome, que um é da ciência e outro é da Bíblia, mas tudo é fé. Enfim, essa pessoa, E ela aí? fica preocupada, Uhum. Ela não né, tá, ela é, né? com algumas coisas por causa das crenças. Não é uma verdade, não é uma lei. Você viu eles? Uma das Não. leis que eu tenho tratado, que eu tenho trago para vocês poderem olhar, é a Por quê? lei de que todas as coisas Pelo menos cooperam para o comprar uns nosso bem. Ou quequinhos seja, embaixo. nós nascemos para dar certo, a vida é abundante, né? E aí vem, são várias leis. Tem gente que fala de 7, E de aí? 12, mas são princípios. Quando fala leis do universo, é princípios, princípios da Bíblia, da criação. Um dos princípios sistêmicos que nós estamos trazendo é sobre saber o nosso lugar. O nosso lugar no sistema como filhas da nossa mãe, do nosso pai, somente irmã dos irmãos. Ninguém aqui é mãe dos irmãos, não, né? Que eu achei que eu era mãezinha do meu irmão há muitos anos. Eu tenho 7 anos mais, eu sou 7 anos mais velha que o meu irmão. E como a gente estava comentando outro dia, acho que até com a Noemi, naquela época parecia ser muito tempo. 7 anos mais velha era muito tempo. E aí, quando eu tinha, por exemplo, uns 12, né? Meu irmão era pequenininho. E eu achava uma mãezinha do meu irmão, ainda achava bonitinho falar. Ele só não me chamou de mãe, porque eu não quis que eu. Nossa, que vontade que eu tinha que ele me chamasse de mãe, né? Eu ainda nova, mulher é uma coisa já que gosta de ser mãe, de brincar de boneca, aquela coisa toda. E eu meio que queria ser mãezinha do meu irmão, só que não, nesse lugar não é meu.
Esse lugar nunca foi meu. Inclusive, eu já dei umas palmadas no meu irmão e depois, mais velho, pedi perdão para ele, sabe? Por quê? Porque eu não tinha o direito e eu achava que tinha. Porque ele aprontava muito, que é assim, né, gente? Quem é filho mais velho aqui? Eu sou a filha mais velha da minha casa. Então, os primeiros sofrem. Nossa, Deus, como sofre? Geralmente o primeiro é o que mais sofre. É o teste da mãe, né? Então, como eu era mais velha, minha mãe me corrigiu e eu era super educada, porque eu tinha que fazer tudo certinho do jeito que minha mãe queria. Meu irmão nasceu 7 anos depois, diferente de mim, que sou menina, ele nasceu homem. Então foram várias coisas. Mais novo, homem. Mas o menino fazia o que queria. Eu lembro que lá na porta da igreja, os moços que ficavam lá, a gente chamava eles de diácono, né? Os que ficavam recebendo o povo. Meu irmão batia no diácono, chutava a canela do diácono. E eu ficava muito brava, eu falava, meu Deus, é possível, minha mãe parece que está morta, não cuido desse menino. Ah, mas eu vou cuidar dele. Isso é sair do sistema na prática, sem saber, gente. Nessa época eu não sabia. O que eu fazia? Chegava em casa, chamava a atenção dele. Primeiro eu contava para minha mãe falava, não, não sei o quê. Depois eu pegava e falava, não, vou ter que corrigir esse menino. Não sei o que aconteceu com minha mãe, com meu pai, que depois que esse menino nasceu, parece que eles esqueceu como é que cria filho. Porque eu esse criar tão bem, né? Me corrigir tanto. E esse menino faz o que quer. E eu já dei umas na bunda dele mesmo, uns corinhos lá na época. E falava assim: você não vai chutar o Nonô, era o seu Nonô, que era um senhor bem bonzinho, sabe? Parece que os diáconos são bonzinhos, né, gente? Porque ele, esse homem, era muito bonzinho. E eu falava: você não pode fazer isso, você não vai. Gente, e não é sobre a causa, de fato, não podia, né? Não sei o que acontecia, que minha mãe e meu pai também estavam lá intertido e não via acontecer. Eu sei que eu vi, o que eu fazia? Chamava atenção, corrigia e falava com ele: se eu ver você fazer isso, você já sabe. Se mãe não te dá uns tapas, eu vou te dar. E aí ele falava, vou contar para minha mãe. Eu falava, se você contar para ela, você apanha 2 vezes. Olha isso. Olha o abuso, gente. E olha que eu conto para vocês ainda, né? Que eu sou dessas, né? Mas foi, ué. Eu achava que era certo. Eu achava que estava tudo bem. E há muitos anos eu descobri isso, há pouco tempo, que de fato eu não tinha feito certo. Quando meu irmão cresceu, já adulto, ele falava: maninho, você não sei o quê. Sabe o que eu falava com ele? Eu não arrependo porque eu nunca te bati para judiar você. Eu te bati para te corrigir. Era com amor. Era tipo uma mãezinha mesmo, né? E ele falava: não, mas assim, muitas coisas que nós não vivemos, ou né, que a gente está ali numa consequência do lugar errado que a gente não sabe. E a gente, às vezes, até justifica, né? Esses dias eu tenho falado muito sobre justificativa e reclamação. Você que é novo aqui, quando você vier para a aula, amanhã vai ter de novo, tá? Quando você vier para a aula, você traz um caderno e uma caneta para você anotar algumas coisas. O que você quiser, o que você entender. Mas existe duas coisas, isso aí, Ju. Existe duas coisas importantes. Por exemplo, existe um degrau que é da reclamação, que é aquela pessoa que reclama, reclama de tudo, é o raso, né? O primeiro. Existe uma que depois que passou ali, que não é mais reclamona, e eu acredito muito que nós, né, que estamos assim evoluindo, a gente já saiu desse degrau, é o da justificativa. Eu, com meu irmão, por exemplo, nessa história que eu acabei de contar para vocês, eu já estava no degrau 2, que é o da justificativa. Ou seja, eu tinha feito errado, não era o meu lugar, mas eu ainda justificava o porquê que eu fiz. Quantas coisas na sua vida, hoje, na prática, nós já vamos começar a trazer aqui para nós. Você faz ou deixa de fazer e ainda cria uma justificativa de ter feito ou de não ter feito. Para você mesmo, você não cria uma justificativa para os outros. Mas você cria para você. Ah, eu não fiz porque minha cabeça doeu. Ah, eu não fiz porque. Ah, eu fiz isso com você, falar com o meu irmão, porque você não fez isso, você não obedeceu. Eu não te bati brigando
Eu te bati tentando te corrigir. Não sei qual é a justificativa e qual é o fato da história que você vive no presente agora. Mas observa isso. Reclamação é diferente de justificativa. A reclamação é sempre pelo que aconteceu no passado e é no nível de dor. A reclamação é porque a pessoa, ela de fato está sofrendo e fica igual aquele desenho animado antigo, assim. Ó vida, ó céus, sabe? Aquele lá que eu não esqueci como é que chama. Ó vida, ó céus, ó dia. Já acordava falando assim, É andando o com os amigos dele. rabugento. Alguém lembrou Rabugento. aí? É o rabugento. O rabugento, é isso mesmo. Entende? Só que depois eu vou para a justificativa. A justificativa me impede de avançar. Eu já melhorei, eu já saí do primeiro degrau, eu já não reclamo, mas a justificativa ela me faz continuar no mesmo lugar. Porque todas as vezes que eu vou escutar que pode ser melhor, que eu posso avançar, ou igual aconteceu, né, que ele foi falar: "Nossa, irmã, você não podia ter me batido, não, você não podia ter feito aquilo". Eu ia justificar o porquê que eu fiz, em vez de eu falar: "Não, foi mal, é verdade". Por quê? Porque eu tinha tido uma atitude negativa como justificativa positiva para mim. Todos nós fazemos isso. E aí vocês escrevem no caderno de novo. Para toda ação negativa, eu tenho uma justificativa positiva para mim. E aí você percebe por que você não sai do lugar. Ou por que você não vai mais longe também. Quando você está no degrau da justificativa, você vai ficar preso ali. Você precisa olhar como curioso, do jeito que eu ensino, olhando para o resultado que não mente e observar. Observar, inclusive, como que as pessoas elas falam com você. Porque às vezes a pessoa que você ama e convive com ela te fala o que ela quer e o que ela não quer. O problema é que você acha que sabe mais do que ela porque tem muito tempo que você vive com ela. E aí você fala algo, ela te responde o que é a verdade. Ela responde da forma que ela vê. O que você fala? Não, não é assim. Ou então, dentro da sua cabeça, olha isso. Por isso que eu falo que aqui nós estamos acima da média. A maioria das pessoas não param para pensar na vida. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Mas observa, a resposta já está sobre o outro com ele. Ele vai e fala, só que você acha que conhece a pessoa mais do que ela mesma. Olha isso. E aí atrapalha. Então escuta mais, tem uma escuta do coração, tem uma escuta intencional sobre o que a pessoa quer, não quer, ou pensa da vida diferente de você, para que você consiga entender e respeitar e relacionar melhor com essa pessoa. E aquilo que você acha, faça para você, ué. Ah, é melhor assim. Ah, tem que fazer assim. Não tem que nada. Mas se você acha que tem, faça. Faça. Não queira que o outro faça também. Ou que o outro deixe de fazer porque você entende que não é assim. Quando você conseguir, e aos poucos a gente vai conseguindo, a gente vai, né, evoluindo aí dentro desse lugar, de que eu acho que o outro é isso ou aquilo, ou faz, ou tá pensando, ou tá sentindo. Ô, gente, vocês já conversaram com algumas outras mulheres? É muito engraçado. Porque às vezes a pessoa fala, você vai conversar e fala, não, mas ele falou isso, aí a pessoa fala assim, não, ele tá falando isso, mas eu sei o que ele sente. Ele tá falando isso, mas não é isso que ele quer falar. A gente fala do outro. Alguém já fez isso? E não é só o marido, né? Às vezes é o pai, a mãe, ou é os filhos, ou é um amigo. Gente, um amigo mais íntimo, né? O amigo que a gente tem mais íntimo, a gente também faz isso. A gente vai lá e acha que conhece o amigo. A gente conhece a nós mesmos. E a partir dessa jornada, você vai entender que nem a você mesmo você conhecia direito. Você vai descobrir muitas coisas, inclusive sobre você.
E o foco é esse, é que você cada dia mais, e eu também, mesmo, a gente nunca termina, tá? É uma jornada mesmo, a gente só muda de nível. A gente ainda continua descobrindo algo novo sobre nós, fazendo diferente, tendo resultados diferentes. E se eu estou empenhada em ter coragem, humildade e ser verdadeira na vida, em tudo que eu for aprender, eu vou cada vez mais longe. Entende? Não é aquele crescimento assim, reto. Eu estou aqui nesse ponto, eu vou para lá de uma vez. Não é esse crescimento. É um crescimento parecido com a batida do coração. Eu cresço, evoluo, aí chega aqui, às vezes eu dou uma escorregada, eu venho para cá, daqui a pouco eu vou mais um pouquinho para frente, depois eu subo de novo. Essa é a vida. A vida é movimento, crescimento. Um dia você vai estar muito bem, um dia você vai conseguir fazer, outro dia você não vai conseguir. Mas o outro dia que você não conseguir, perceba, você não vai conseguir fazer do jeitinho que você descobriu hoje, mas você não vai voltar a fazer como aquela antigamente que não sabia de nada mais. Porque quando eu descubro alguma coisa ou quando eu vejo, não tem jeito de desver. É libertador essa jornada por isso. Eu posso errar? Lógico, eu vou errar, eu sou ser humano. Porém, eu não vou ficar errando nas mesmas coisas. Porque aquilo que eu descobri, eu já passei, aquela fase ficou para trás. Não se compare a ninguém, olhe para você mesmo e olhe a sua evolução. Em qual lugar, em qual versão você está? Entende? Queira ser sempre a melhor, sim, em tudo que você fizer, 1% que seja por dia melhor. Não precisa ser muito. Comparando a você mesma, sem chicote na mão, combinado? Sem chicote. Só buscando mesmo melhorar. Não conseguiu? Tudo bem, recomece. Faça diferente. Mas não é começar do zero. Ninguém vai começar do zero aqui. Nós já temos um repertório de vida, de muito entendimento, de muita vivência, que nós vamos, a partir desse ponto, acertar algumas coisas, viver algumas coisas diferentes na ressignificação, acertar alguns pontos, né, nessa visão aí, e eu vou continuar, tá? A partir daqui. Então, nunca vai ser do zero. Deixa eu colocar para carregar aqui rapidinho. Só para não descarregar aqui a gente falando, nós já estamos quase encerrando, tá? E amanhã tem mais, hein? Já vou dar um spoiler para vocês da aula de amanhã. Espera aí um pouquinho que eu já vou. Ô, gente, alguém quer falando alguma coisa? Tá com clareza? Vocês estão entendendo bem? Vocês estão entendendo bem? Tá tendo sentido para vocês? Tá tendo bastante sentido. Que Já bom. levantei a mão. Ô, Juliana, você quer falar um pouquinho? Pode falar. Então, falar algumas coisas que é vários pontos aí é muita coisa, né? É, há mais ou menos 20 anos atrás, eu aprendi esse negócio do justo não se justifica e como é difícil, né? Foi na Jocum, você deve conhecer, né? Jovens com uma Missão, eu fiz o curso lá. E a discipuladora falava assim, o justo não se justifica, porque a gente fica sempre querendo nos justificar. E como isso para mim, na época, assim, até hoje, assim, diminuiu bastante, mas como é difícil a gente não ficar, não, eu fiz isso porque eu fazia isso que você falou, não, eu precisava te bater, eu precisava te corrigir, porque você era mal educado. Então, assim, é como a gente se pega falando isso, né? Fazendo essas coisas também. E da outra coisa que você falou, assim, do financeiro, né? As pessoas têm muitas crenças, ainda mais a gente que veio da igreja, assim, a pessoa fala, não, se a riqueza não pode, senão você vai mudar. Eu falei, olha, gente, se eu ficar rica
Eu vou ser a mesma pessoa, lógico, com outro nível, com outro, mas eu vou ser a mesma pessoa humilde sempre, eu vou ajudar as pessoas sempre, né? Os mais, eu falo assim para Deus, né? Aqueles que são os maiores na Bíblia, por exemplo, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos foram prósperos, não Isso, teve um sem prosperidade lá. certinho. Todos foram, falei, não teve um, Senhor falou, Senhor, não teve um que não teve. E muitas Uhum. vezes a gente tem que decretar na nossa vida isso, né? Aí, como a gente tá meio conversando, falaram pra mim que a parte financeira tem tudo a ver com a mãe, né? Falei, meu Deus, Mas é tem que ser isso, trabalhando, então, trabalhando isso, colocando cada coisa no seu lugar. E que a isso. gente pode. Muito E tem obrigada, a outra Ju. É coisa, isso mesmo. Obrigada aí é pela sua achar que participação. a gente tem que ver que olhar pra gente mesmo. É difícil olhar pra nós mesmos. Eu tenho, É como você falou, desafiador. Aqui, ó, nós vamos trocar algumas palavrinhas, tá? Vamos combinar que nós já sim, vamos começar a falar algumas palavras diferentes, que agora nós estamos juntos, né, nessa jornada livre para reinar. Nós vamos andar aí muito juntos, então nós vamos trocar o difícil pelo desafiador. Porque quando eu falo difícil, dá tipo que uma. Ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Quando eu falo desafiador, aí eu tenho aquela vontade de solucionar aquilo. Então fica melhor, não fica desafiador? Então vamos trocando algumas palavrinhas. Mas muito obrigada, é isso mesmo, Ju. É isso mesmo. E aí eu olho para a Bíblia, eu olho para as pessoas e eu olho para a natureza e eu falo, gente, é tudo abundante e próspero. Esse Criador, esse Deus, ele fez, então ele se alegra com que você viva essa vida muito além até do que você imagina. Isso não é errado, isso não te diminui essas, né? E para vocês poderem olhar. E um livro que eu não gosto muito de indicar, livro para vocês não ficarem com muita obesidade, pensando demais nas coisas. Mas de todos os livros que eu li em questão de desbloquear, o melhor é Os Segredos da Vida Milionária. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Esse livro, ele tem inclusive no final de cada capítulo uma declaração. E se você for vendo ali, você vai começando a quebrar muito, você vai entendendo que tem alguns bloqueios que te seguram nisso. Então, assim, eu já li vários, né? Mas tem uns outros que o entendimento ele fica um pouco mais difícil de conseguir, mais desafiador de conseguir entender. Esse não, ele é fininho, prático e ele já vai contando ali. Porque dependendo do grau que a gente chega, é aceitável pela sociedade que você vive, pelo ambiente que você vive. Se você sobe muito, você estica muito a corda, você é criticado. Aí você começa a ser criticado. Só que você precisa também de mudar muitas vezes do ambiente. Não é que você vai abandonar, mas você precisa mudar de ambiente para você poder entender que não é daquela forma. É igual uma amiga minha que ela é muito católica, ela mora numa cidade do interior e ela está observando isso, porque ela está fazendo um acompanhamento comigo, já tem bastante tempo já que a gente acompanha assim. E lá na cidade dela, ela mora num bairro e ela frequentava uma igreja católica da cidade, e o marido dela toca e tudo mais. Aí isso era uma situação. Depois que a gente está junto, ela foi, eu falei com ela, vou te fazer um desafio e vou te dar um exercício fácil de você fazer. Vai na igreja católica, a mesma igreja, no bairro Zona Sul. Vai lá visitar, é a mesma igreja, tá tudo certo, não tem problema nenhum. De repente você faz contato lá com o padre e tal, para poder vocês irem lá, às vezes ele tocar. E assim foi feito. E ela voltou da igreja da Zona Sul desbloqueada. Ela falou: gente, que povo humilde, que povo simples, que povo amoroso. Ela chegou, ela ficou boba. Ela de fato achava que os ricos eram. Não ia tratar. E ela estava lá no meio, e, gente, não é criticando questão de A, B, não. Ninguém é pobre, todo mundo é rico. Todo mundo já nasceu rico. Tem até um livro que chama Você Nasceu Rico. Entende? Mas é a forma de lidar com a vida.
Então, as pessoas que às vezes experimentaram um padrão mais baixo estão ali, eles acham que quem está lá em cima, às vezes vai humilhar ou é orgulhoso, as coisas. Ela teve um desbloqueio ao vivo, porque ela falou que aonde ela estava tinha pessoas muito mais arrogantes, muito mais prepotentes, que achavam que sabiam, que queriam ensinar e que falavam um monte de coisa, que falavam inclusive mal do dinheiro, mas pedia dinheiro. Eu achei engraçado isso que ela falou. Não, aí a igreja daqui fala que dinheiro, que não sei o que, que os ricos é isso e aquilo, mas tá lá pedindo dinheiro, precisando do dinheiro. Olha isso. E aí, quando ela foi lá, ela falou que povo simples, legal, fazendo boas ações, fazendo campanhas lá, né, negócio de alimento, enfim. Você entendeu? Não é sobre a quantidade que você tem, é sobre a mente escassa e a mente abundante. Ô, gente, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Hoje eu não vou conseguir ficar abrindo muito para vocês falarem e fazerem assim, porque eu preciso mesmo encerrar agora às 8 horas, tá? Eu vou falar com vocês para que a gente faça aquele momento aqui, mesmo que não seja muito grande, mas nós vamos agora respirar, né, inspirar e vamos fazer um momento de meditação, né, junto com a presença de Deus, para que nós venhamos já a partir de hoje deixarmos nosso coração aberto, a nossa mente ali acessível para que o próprio Criador, o próprio Deus e o Espírito Santo venha nos iluminar, trazer clareza, trazer a certeza do quanto nós somos valorosos e valorosas. E o quanto essa riqueza esperada, que às vezes a gente está esperando para o básico, muita gente no básico está agarrado ainda. Né? Tem pessoas que estão endividadas, tem pessoas que não sabem o que fazer, e tem pessoas que já evoluíram, mas ainda não tiveram essa experiência de ter muito mais do que precisa, né? De sobrar, digamos assim. Parece que sobrar não é bom, sobrar é maravilhoso. E aí vocês começarem a entrar nessa jornada, de entender o quanto nós, como eu disse aqui, já somos ricos, já nascemos ricos, a vida é próspera, a vida está ao nosso favor, nós nascemos para dar certo e ele vai nos mostrar o caminho, né? Eu estou aqui para direcionar vocês como um canal, mas eu quero que vocês vivam cada um individualmente essa experiência. Porque, como eu falo sempre, né? Na hora que você mais precisar, com certeza eu não vou estar lá. Porque nesse momento, às vezes vai ser na madrugada, ou enfim, você precisa entender e saber a fonte, o caminho das pedras. É isso que é a minha parte. Porque quando você sabe, você vai acessar. Você tem livre acesso para acessar a fonte todos os dias. E é lógico que é maravilhoso, igual a gente está aqui junto, sempre vão ter pessoas, mas em pouco tempo você, além de estar lá, vai levar outras pessoas para estarem lá com você. E nós vamos tornar uma grande corrente do bem, no sentido assim, de cada uma de nós lapidar o talento que nós temos, porque todos nós temos talentos diferentes, mas na base nós somos iguais. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, todos nós que aceitamos, né, a Ele na nossa vida, nos tornamos filhos e filhas dele, olha que coisa. E aí eu vou ter falado da próxima vez, vocês me lembrem, sobre servo e filho. Foi o primeiro dos desbloqueios que eu tive entendendo, sobre servo e filho, ser servo e ser filho. Tá? E aí vai ser bem legal que eu vou trazer para vocês eu vou trazer para vocês uma história do reino que vocês vão entender qual a diferença e que vocês são filhos e filhas. Só não é quem não quiser, porque se a gente quer, ele já nos deu esse direito de ser filhos. E como filhos, nós vamos comportar como tal, príncipe e princesas desse reino, filhas e filhos do rei, príncipes e princesas, sabe? E através disso a gente também vai entender toda essa herança que a gente tem, toda essa riqueza, como que a gente vai acessar daqui para frente,
tá bom? De uma forma mais intensa, né? Vamos mergulhar mesmo, né? Nas profundas, vale a pena. É o que eu falo para vocês. É assim que nós vamos chegar do outro lado, diferentes, renovados, tomando posse, né? Daquilo que já é nosso, tá? Então é sobre isso. Fecha os seus olhos agora, respira. Inspira. Solta. Mais uma vez. Inspirando. 1, 2, 3. Prende um pouquinho. 1, 2, 3. E solta. Inspira. Solta. Mais uma vez. Isso. Agora eu vou te convidar a conectar agora com o divino, com Deus, da forma que você sabe, da forma que você aprendeu. Sinta a presença dele agora. Sinta o amor dele te envolvendo. A presença dele é real. E é através da presença dele que nós somos curados, restaurados, transformados. Paulo dizia que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Muitos de nós aprendemos que precisávamos de ser guerreiras, guerreiros, que não podíamos abaixar a guarda em momento nenhum. E Paulo diz que nós achamos força na nossa fraqueza. Olha a contramão disso. E é isso que eu quero trazer nessa noite para nós. A leveza. Você pode sim ser vulnerável, abaixar a guarda, confiar, acreditar e entender que esse Criador divino, Criador de todas as coisas, o que eu fiz, e coisas maiores eles farão também. Quando eu me conecto com esse poder, com essa força, com essa presença e com esse Espírito Santo que me foi enviado através de Jesus, não cabe Amém. dor, não cabe medo, não cabe doença, não cabe. Não cabe nenhuma sombra ou trevas, porque a luz toma conta de mim. E agora eu quero que você imagine, sinta e possa ver a luz que te envolve agora. Para uns, essa luz ela vai ser de uma cor diferente, uma expressão diferente. E ela vai ser exatamente como você consegue acessar e ver. Mas ela está disponível para você. E essa presença e essa clareza David, que no, no. e nessa noite você está pronto
com essa confiança e esse amor e essa presença para receber a visitação no mais íntimo do seu ser durante essa noite, trazendo paz, cura, A tomada funciona? lançando fora todo medo, toda inquietação. Fique em paz. A solução já está com você. Não existe problema maior do que o nosso Deus e não existe problema maior do que nós mesmos, porque Ele está em nós. Em nós mesmos. E quando eu me permito voluntariamente, Vai caminhando. Esta bolsa de quem é? De Daniel? É minha, essa aqui pega. Essa aí. Eu não sei, o Zé que fica pegando. Ele tá quando usando você aqui, confiar e conseguir, você vai É. acessar Será que eu não fico até? coisas cada vez maiores. Que vem de dentro para fora. São riquezas que permanecem, não são riquezas passageiras. É algo que você leva com você, porque é muito além do plano físico. Você é um espírito, você habita no corpo e tem uma alma. Você é completa em Deus. Recebe, então, toda a leveza da vida. Respira fundo, sente o cheiro, sente a presença. E descanse. Resolver isso que você está passando. Entrega para mim, diz o Senhor. Entrega para mim teu fardo que está pesado. E receber de mim o jugo, o governo que é suave e leve. Jesus pagou por nós. A dívida foi paga, a dívida impagável foi paga. Basta com que você esteja receptivo, verdadeiramente. Para de querer provar para as pessoas. Para viver a vida abundante, próspera e feliz que Jesus conquistou na cruz por mim. Respira, solta. Abre seus olhos aos poucos e olhe para mim, eu vou falar para você algo. Eu acho que todo mundo aqui acredita, né? Em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se alguém não acredita, vai ouvir isso depois e vai falar, mas está falando de Jesus, está falando. Não se preocupe com isso. Abre seu coração. Entenda que a morte de Cristo dividiu uma história real. Existe a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Só que existe muito mais do que isso. E não é sobre uma religião. Fique em paz, continue o seu processo dentro do que você acredita, dentro do que você tem de força maior, de espiritual. Depois você vai chegar na sua consciência e na sua decisão. Ninguém aqui
está querendo convencer ninguém de nada. Nós estamos aqui vivendo isso, tá? Então, fiquem em paz. Mas eu sempre vou usar aquilo que eu acredito, né, gente? Porque é verdade que eu tenho que viver o que eu falo, eu preciso ter coerência daquilo. E para mim, Ediana, não teria a transformação que eu tive. E eu sei que eu ainda estou, que tem muito por vir, sozinha. Porque quanto mais eu estudo, aprendo e vejo as coisas, na hora de eu praticá-las, se não for com a ajuda do Espírito Santo, eu não sou nada. Eu quero muito, mas eu não consigo sozinha. Então, não tem como ensinar para vocês fazerem algo, transformar suas vidas dentro, né, do que eu faço, do que eu estudei, do que se eu não puder falar disso. Então, foi aonde que eu tranquei lá minha matrícula da questão da psicologia para poder usar o espiritual, Deus, naquilo que eu faço, na transformação que eu entendo. E estudando sobre a psique humana e tudo mais, eu sei que existe um lugar que é limitado para quem não acredita em nada. Então, nós precisamos acreditar e se apegar. E eu apego a esse Deus triuno. E é tão interessante que uma fala que eu falei aqui agora com vocês, na oração, meditação que eu fiz, quando eu li a Bíblia e eu via tudo aquilo de Jesus, aqueles milagres, aquelas coisas, e ele falava, vocês farão que eu faça coisas maiores. Eu falava, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não, o que é isso que Jesus está querendo falar? Ele é Deus. E eu ficava questionando aquilo. E hoje eu entendo que é através do Espírito Santo. E que nós conseguimos, porque nós não estamos sozinhos. Então, eu vou terminar aqui com essa fala, tá? Porque eu senti no meu coração, às vezes alguém pode ter esse questionamento. E amanhã nós estaremos juntos aqui de novo, tá? Muito obrigada. Beijo no coração. Deixa eu tirar aqui uma... Alzira, parece se você puder, a Leila, só para me fazer um print aqui para nós, para marcar a aula de hoje. Já estava quase indo embora, né? Nilva, que bom que você está aqui. Obrigada a todos vocês, tá, gente? Eu vou aqui tirar um print. Isso, que linda. Vamos lá. Obrigada, viu? Beijos, até amanhã.